Graça e paz, bom dia, que a graça de Deus seja sobre sua vida, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este tempo devocional, tempo de oração, tempo de leitura bíblica, tempo de falar com Deus, nosso Senhor, amém? E hoje o livro que vamos ler é o livro de Lucas, capítulo 5, vamos aprender aqui com a parábola do filho pródigo, a partir do versículo 11. Eu vou ler aqui e a gente vai conversando a respeito do que está escrito, amém? Está escrito assim a partir do versículo 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Aqui dentro do versículo 11 e versículo 12... aqui a gente vê que este homem tinha 2 filhos e o mais moço deles pede ao pai a parte dele que lhe pertence da herança. E aqui é algo que nos chama muita atenção, porque não era costume da época o filho pedir a herança para o pai, né, com o pai ainda em vida. Isso já revela o quê? Já revela que aquele filho ele é insubmisso à autoridade do seu pai. Isso revela uma certa rebelião ali no coração do filho dele. Ou seja, o fato do filho pedir a herança do pai com o pai ainda em vida, isso era de uma certa forma desonra. Era como se o filho estivesse trazendo uma mensagem: olha, eu não me importo com você, não me importo com a nossa família, não me importo com a nossa casa, eu quero minha parte, eu quero viver minha vida. Dessa mesma maneira. Então, assim, não era comum isso acontecer. E este filho toma essa atitude, ele pede a parte dele que lhe pertencia como herança, mas com o pai ainda em vida. E aqui, o fazendeiro, este homem, faz o quê? Ele reparte, né, para ser justo entre os dois. Ele não dá apenas a parte do filho mais novo e se despede do filho mais novo. Pelo contrário, ele dá a parte do filho mais novo e ele pensa: já que o meu filho mais novo está pedindo a parte, então eu vou ser justo com os dois. Eu vou dar a parte dele e dar a parte do seu irmão mais velho. Porém, o irmão mais velho, ele tinha mais direito do que o mais novo, por ser o primogênito, então ele tinha os direitos da primogenitura, correto? E aí o que acontece no versículo 13? Poucos dias depois que eles recebem a parte, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, longe, e ali desperdiçou todos os seus bens vivendo dissolutamente. Presta atenção nisso, olha. Este filho mais novo, depois que ele recebe ali a sua parte, passa-se alguns dias, ele reúne tudo que ele tem e vai embora para uma terra distante. E ali a Bíblia revela que ele gasta tudo dissolutamente, ou seja, ele gasta tudo de uma forma sem juízo, ele gasta tudo assim de uma forma, como eu posso explicar para você? Ele gasta tudo de uma forma inconsequente, sem pensar no amanhã, de uma forma irresponsável, de uma forma desonesta, não de uma forma correta. Ou seja, ele está recebendo algo ali, que ele recebe, que lhe pertence, mas ele está desvalorizando, gastando dissolutamente, tá bom? De uma forma desregrada, sem responsabilidade, sem pensar no amanhã, sem pensar nas consequências. E isso revela, essa atitude deste filho mais novo, quando ele pede a parte dele para o pai dele ali da herança, com o pai ainda em vida, revela algumas coisas, essa atitude, esse pedido do filho dele. Uma das principais coisas é que revela a insatisfação que existia na vida deste filho, deste menino mais novo. Ou seja, ele vivia com o pai dele, vivia ali com o irmão dele, eles tinham ali funcionários, tinham servos, empregados ali no local que eles viviam, né? Mas ele era insatisfeito onde ele estava, ele não se sentia bem. Ou seja, quando ele chega e pede para o pai dele ali a parte dele que lhe pertence, mostra que este filho também, ele já premeditava isso. Ou seja, não é algo que aconteceu da noite para o dia, de repente ele acordou e pensou: olha,
cansei daqui, quero viver minha vida, eu quero satisfazer minhas vontades, eu quero realizar meus prazeres. Pai, me dá a minha parte aí que eu vou embora. Não. Esse filho, ele premeditou isso, ele planejava isso, ele sonhava com isso, ele desejava isso, ele alimentava dentro do coração dele a vontade de sair pelo mundo, satisfazer seus prazeres, mas para isso ele precisava de dinheiro. Então a alternativa que ele encontrou foi o quê? Não, eu quero minha parte. Mesmo o Senhor estando ainda em vida, eu quero que é meu. Um dia o Senhor vai morrer mesmo. De qualquer maneira, certa parte vai vir para mim. Então já me dá a minha parte, porque eu já quero curtir minha vida agora. Então era algo que dentro dele ele já premeditava. E isso mostra o quê? Uma insatisfação que existia na vida dele. Ele estava insatisfeito com a família dele, insatisfeito com a casa dele, insatisfeito com o trabalho dele, insatisfeito, né, com a condição de vida dele. E quando a gente está insatisfeito, meu irmão, na onde a gente está, quando a gente está insatisfeito no lugar que a gente trabalha, muitas vezes quando a gente está insatisfeito na igreja que a gente frequenta, quando a gente está insatisfeito com alguma situação, muitas vezes a gente começa a procurar alternativas no mundo, pensando assim, eu estou aqui, mas aqui não está bom, eu não estou satisfeito, eu vou embora, vou para outro lugar, como se fugir fosse a solução para a insatisfação. Fugir nunca foi a solução para a insatisfação. Mudar de casa não é a solução para a insatisfação. Entenda isso. Porque às vezes você muda de casa, muda de prédio, muda de local, mas a insatisfação às vezes permanece. Porque a insatisfação muitas vezes não está na casa em si, não está ali na pedra, no tijolo, no prédio. A insatisfação está aqui dentro do coração, daquilo que o coração é alimentado. Então assim, este filho, ele gerava essa insatisfação dentro dele. Então o que ele pensava? Qual que era a solução para a infelicidade dele? Porque insatisfação gera infelicidade. Se você está insatisfeito em um local, você não vai ser feliz naquele local. Pelo contrário, vai gerar cada vez mais frustração e infelicidade, até você ir embora, até você partir, até você mudar de lugar, mudar. É assim na vida, não é? E foi assim na vida deste menino, deste filho pródigo. A insatisfação ia gerando infelicidade, então ele começou a premeditar uma solução para o problema dele, e a solução que ele encontrou foi o quê? Pegar a parte dele do dinheiro, da sua herança, e sair para o mundo satisfazer seus prazeres. E ali ele pensou que seria a solução para os seus problemas. Fugir nunca é solução para problema nenhum. Preste atenção nisso. No versículo 14, aqui a Bíblia revela que ele gastou tudo que ele tinha. E depois que ele gasta tudo que ele tinha, há uma grande fome naquela terra ali onde que ele habitava. E ali ele começa a padecer necessidades. Olha que interessante isso, meu irmão. Ele cata todo o dinheiro dele, que o pai dividiu entre ele e o irmão dele, e ele vai para uma terra longe e gasta de uma forma ali irresponsável todo o dinheiro que tinha. E coincidiu da mesma época a passar uma grande fome ali pela terra, todo mundo passando dificuldade, passando necessidade, e este menino começa a padecer necessidades agora, longe da casa do seu pai, longe do seu irmão, longe da sua família. No versículo 15 diz assim: E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Ele até conseguiu um emprego. Ele conseguiu um emprego de apacentar porcos com um cidadão daquela terra. E ele, alimentando aqueles porcos, olha só que interessante isso, no 16. Ele desejava encher o seu estômago, ou seja, ele desejava matar a sua fome. Ele desejava saciar a sua fome. Ele desejava fazer isso como? Com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Além dele alimentar os porcos e permanecer com fome, porque ali ele alimentava os porcos, mas ele estava trabalhando. No período certo ele ia receber o seu salário.
Mas ali, enquanto ele alimentava os porcos, a necessidade dele permanecia, né? Quando você está ali passando por uma necessidade, por uma dificuldade, quem é assalariado sabe disso. Às vezes você está ali, você recebeu o seu pagamento, você pagou as contas, pagou as dívidas, pagou tudo que você podia, fez uma comprinha, chega do meio do mês, parece que não tem mais nada em casa, você não tem vale, e aí você tem que esperar até o próximo pagamento para poder fazer uma compra de novo, só que a necessidade não consegue esperar, não vai esperar até o próximo pagamento. A fome não vai esperar, ou seja, pelo contrário, a necessidade vai aumentar, a vontade, a fome vai aumentar. E ali o que acontece? Ele queria comer das bolotas que os porcos comiam. Era a solução que ele estava encontrando ali agora. Repare que ele sempre procura soluções, olha só, ele sempre procura soluções próximas dele. Soluções que estão perto. A primeira solução que ele encontrou para a insatisfação, para a infelicidade dele era o quê? Pegar o dinheiro que era da parte dele de herança, mas com o pai dele ainda em vida. E agora a solução que ele estava encontrando para saciar a fome dele era o quê? Pegar as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Ele estava tendo uma grande lição. E ali no versículo 17, está escrito assim, ó, e tornando em si, ele disse assim, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? No versículo 17 revela que ele tornou em si, ou seja, ele voltou ao seu juízo. Porque as atitudes que ele estava tomando até então, desde a casa do pai dele, só revelavam que ele estava fora de si, fora do seu juízo normal. Por quê? Porque ele criou dentro dele uma expectativa tão grande em relação ao mundo, que ele seria feliz em outro lugar, que ele ia satisfazer todas as suas vontades, realizar todos os seus desejos. Ele criou uma falsa esperança, uma expectativa tão grande em relação ao mundo, que quando ele foi para o mundo, foi conhecer o mundo, ele viu que o mundo não era nada daquilo, e ele já tinha gastado tudo que tinha, e o mundo ainda estava passando por uma crise. Ali ele estava fora de si completamente. As atitudes dele de gastar o dinheiro dele de uma forma irresponsável só revela isso, que ele estava fora de si, fora do seu juízo. E o que é estar fora de si? É isso que a gente precisa aprender. O que é estar fora do seu juízo, né? É estar fora daquilo, da sua consciência. É estar andando contramão aos seus princípios, contramão aos seus valores, né? É estar desconfigurando o seu caráter, é tomar atitudes irresponsáveis, inconsequentes, sem pensar no próximo, sem pensar em si mesmo. Tudo isso caracteriza estar fora de si. Quando você estoura num momento de raiva, no impulso, toma atitudes precipitadas, diz coisas que você não deveria dizer, faz coisas que você não deveria fazer, tudo isso caracteriza estar fora de si. E ali o tempo todo ele estava fora de si, porque desde a casa do pai dele ele premeditava todas as situações. Aqui no versículo 18, a situação do filho pródigo começa a mudar. Porque ele toma uma atitude em relação ao que ele estava passando. Onde ele diz assim, olha, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Olha só. Quando a gente volta em si, assim como diz no versículo 17, ele tornando em si, ele relembra da casa do pai dele. Do tempo de abundância, lembra ali que até os empregados do pai dele tinham abundância de pão e agora ele estava perecendo fome. Ou seja, ele precisou perder tudo que tinha para aprender a dar valor. E assim tem sido na vida de todas as pessoas. Muitas vezes numa atitude de ingratidão, de insatisfação, muitas vezes quando a gente acha que a gente só vai ser feliz do lado de lá e a gente vai gerando uma falsa expectativa em relação às coisas mundanas, né? E aí o que acontece? Muitas vezes a gente vai desvalorizando aquilo que a gente tem.
Aí você vai ver homens saindo de casa, abandonando mulher, abandonando filhos. Por quê? Porque está insatisfeito dentro do lar, porque está insatisfeito com a família que Deus lhe deu, porque está insatisfeito ali com o fato de simplesmente ser pai e ter obrigações e ter responsabilidades. Essa insatisfação criada e alimentada dentro do coração do ser humano é perigosa. Aí muitas vezes você vai pegar a mulher também, está insatisfeita com o casamento, porque o marido não muda, porque é isso, porque é aquilo, é todo dia a mesma coisa. Vai separar, vai divorciar, você vai pegar o filho acha que não tem nada para fazer dentro de casa, que ele não é compreendido, e também ele vai gerando essa insatisfação dentro dele. Isso é perigoso, porque às vezes ali, alimentando a insatisfação no nosso coração, a gente vai gerando também ingratidão. E aí a ingratidão faz o que? A ingratidão traz desvalorização. Você gostaria de ser desvalorizado? Não, né? Todos nós gostamos de ser reconhecidos, não é verdade? Não que isso enche o nosso ego, mas é que o reconhecimento é uma expressão de gratidão. Agora, se você só ajuda, se você só faz o bem, se você só tenta fazer o melhor para a pessoa, mas a pessoa não está nem aí para você, ela só te devolve ingratidão. Olha só quanta tristeza, que ruptura que gera nesse relacionamento. Compreende isso? E foi exatamente isso que aconteceu na vida deste menino. Essa insatisfação gerou dentro dele a ingratidão. Ele esqueceu tudo que o pai dele já tinha feito por ele, esqueceu, não pensou na família dele, num ato de egoísmo, pegou, pediu o que ele tinha, o que era da parte dele como herança, e foi embora. Não quis saber mais se a família ia ficar bem, não quis saber do sofrimento do pai, não quis saber ali na tristeza do irmão, não quis saber de nada. Ele apenas foi embora, e ele teve que perder tudo que tinha, tudo, porque tudo que ele tinha era o quê? A parte dele da herança. E aí ele precisou chegar no fundo do poço, perder tudo aquilo que ele achava que tinha, para aprender a dar valor naquilo que verdadeiramente ele tinha. Porque tudo que ele tinha não é aquilo que ele pensava que era dele. O dinheiro, a parte da herança. Tudo que ele tinha era a família dele. Isso era o bem mais precioso que ele tinha. O seu irmão e o seu pai, a sua família, estar juntos com ele. Aquilo valia e excedia todo e qualquer valor que ele poderia ter um dia como herança. Só que ele não compreendeu isso, ele não entendeu, então ele pensou que o que ele tinha era aquele valor de herança, mas não era. Então o que aconteceu? Ele precisou perder tudo que tinha para ele descobrir o que realmente vale a pena na vida dele. E o que ele descobriu quando ele viu que não tinha mais nada? Seu pai, sua família. Ele lembrou da sua casa. Então ele pensa em voltar. Então quando ele retorna ao juízo, quando ele volta a si, porque até então ele estava tomando atitudes apenas fora de si. Quando ele volta a si, o que ele pensa? Ele toma uma atitude. Ele toma uma decisão. E a decisão que ele toma é o quê? De voltar para a casa do pai. Porque ele poderia, se ele não tomar uma decisão, se ele não tomar uma atitude na vida dele, ele passaria anos e anos ali na lama. Porque o pai dele não ia lá tirar ele, buscar ele. Até então, já tinha se passado muito tempo e o pai dele não tinha ido atrás dele. Pelo contrário, o pai dele tomou uma decisão também. Já que você quer sua parte da herança, você vai. Pega sua parte, você quer ir viver a vida? Vai viver a sua vida. Você sabe meu endereço, sabe onde eu tô, sabe onde eu moro e eu tô aqui. É pai, ele não voltou atrás, ele não saiu da posição dele de pai para agradar o filho dele. Pelo contrário, ele deixou que o filho dele fosse aprender, descobrir o que realmente faria sentido na vida dele. Então ele entendeu que o filho precisava dessa lição e o filho entendeu que o bem mais precioso que ele tinha na vida dele era a família dele, quando ele perdeu tudo. E nessa situação, ele toma uma decisão. Ele toma uma decisão, e a decisão que ele toma agora é uma decisão já correta, acertada. É a decisão de voltar para a casa do pai. Só que aí vem a preocupação. Mas como eu vou fazer isso agora? Depois de tudo que eu fiz. Tá vendo que ali o Espírito Santo já começa a trabalhar nele. Ali dentro do coração dele. A justiça, o juízo e o pecado.
Porque essa é uma das principais atribuições do Espírito Santo na vida do ser humano. Convencer o ser humano da justiça, do juízo e do pecado. E é justamente isso que ele está dizendo aqui, olha. Mas como eu vou voltar para a casa do meu pai? Mas como eu vou fazer isso? Porque eu pequei contra o meu pai, eu pequei contra o céu. Eu fui ingrato. Eu fui desleal. Eu fui injusto com as minhas atitudes. Eu fui inconsequente, irresponsável. Então ele pensa, eu vou dizer para o meu pai que eu pequei contra o céu e perante a ti. E que eu já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas vou pedir para ele que ele me faça como um dos seus empregados. Olha só, ali ele está se humilhando. Ali ele está se quebrantando. Ali ele está reconhecendo a sua situação de miséria, que ele já não é mais nem digno de ser chamado filho. E ali ele está se colocando numa condição de empregado, dizendo, olha, eu aceito agora qualquer coisa porque eu não mereço, na verdade é mais nada. Ele reconhece o seu erro e isso só se dá através do quebrantamento e do arrependimento. Então ele toma essa atitude, seja o que Deus quiser. Ele levanta e vai até o encontro de seu pai. E quando ele ainda estava longe, o pai dele, ele viu o pai dele. Ele estava indo ao encontro do pai dele e de longe ele consegue avistar o pai dele. E ali naquele momento ele se move de íntima compaixão e ele corre ao encontro do seu pai e ele lança-se ao pescoço do seu pai e lhe dá um beijo. E as palavras que ele diz ao pai dele são essas: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Ali o pai poderia reagir de diversas formas, e ele não sabia qual seria a reação do pai dele, mas ele estava disposto a pagar o preço. Ele estava disposto a pagar para ver. E ele já não tinha mais nada a perder. Tudo que ele pensou que ele tinha, que era o dinheiro da sua herança, ele tinha perdido. E agora ele estava entendendo o que realmente fazia sentido na vida dele, o que realmente tinha valor na vida dele, que era o amor do seu pai, da sua família. E quando ele perde tudo, ele entende isso e ele toma essa decisão de voltar para casa. E ali naquela condição que ele já não tem mais nada a perder, ele se arrepende e ele já aceita já nem ser chamado como filho, porque a condição no qual ele se encontrava agora, que ele se sentia indigno, né? Convicto do seu pecado, ele se colocava numa situação ali de empregado do seu pai. Pai, me faça como um seu empregado, porque eu já não sou mais nem digno de ser chamado teu filho. Ou seja, ele estava se humilhando completamente ao pai dele ali, pedindo perdão. E qual que é a reação do pai dele? Porque ele não esperava que o pai dele teria esta reação. Ele não sabia qual seria a reação do pai dele. Olha a reação do pai dele no versículo 22. O pai disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha se perdido, e foi achado, e começaram a alegrar-se. O pai deste menino, ele não julgou aquele menino pelo que fez. Não ficou ali questionando aquele menino pelas suas atitudes. Não ficou repreendendo aquele menino por causa da sua conduta. Pelo contrário, ele apenas abraçou o seu filho e o recebeu de volta. Ele apenas abraçou o seu filho e o recebeu de volta. E ali, consequentemente, a alegria é tão grande porque o perdão foi estabelecido naquele momento. Quando o filho pede perdão, o pai perdoa de todo o coração. E ali o perdão, quando é estabelecido, ele cura. Ele cura e traz alegria e sara as feridas. Então o pai imediatamente chama os servos e diz: olha, trazei a melhor roupa, coloque um anel no dedo dele, coloque sandálias nos pés dele.
E ali, mate o bezerro cevado, que era o que era ali alimentado ali, né? O melhor bezerro que ele tinha para celebrar, para alegrar o filho dele, que estava perdido, que estava como se fosse morto, mas ele foi achado, foi encontrado, e ali ele estava vivendo novamente. Olha só que interessante. O filho mais velho, ele estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ele ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são as tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Isso é interessante, essa atitude do irmão mais velho, meu irmão, minha irmã. Por quê? Quando o pai ele faz uma festa para o filho que estava perdido, para o filho pródigo, ele não manda ninguém chamar o filho mais velho no campo. Muitos podem pensar que ele tinha esquecido, mas será que realmente ele se esqueceria do filho mais velho? Não, eu acho que não, né? Como que você vai encontrar uma pessoa depois de muitos anos e aquele que está com você do seu lado ali todos os dias, você não vai avisá-lo, não vai comunicá-lo: olha, teu irmão voltou. Pelo contrário, ele vai ali comunicar, ele vai chamar as pessoas, vai comunicar a todos que estavam. Mas o pai, ele precisava ainda ali dar uma lição também no seu filho mais velho. Porque da mesma maneira que a herança foi dividida entre o filho mais novo, a parte do mais velho também foi entregue ao mais velho. A única questão é que o filho mais velho não foi embora, ele permaneceu na casa do pai, mas com a sua parte da herança. O filho mais velho, como primogênito, ele poderia ter se oposto àquilo, poderia ter feito uma oposição contra aquele pedido do seu irmão mais novo. Mas não, ele apenas se omitiu diante daquela situação e recebeu também a sua parte como herança. Ou seja, os dois tiveram uma atitude errada. A atitude errada do filho mais novo por ter pedido a sua parte da herança, e a atitude errada também do filho mais velho por ter omitido aquela situação, por ver que aquilo era um erro e não ter lutado contra aquilo. E ali o pai sabiamente deu a parte de cada um, continuou convivendo com o filho mais velho, o mais novo foi embora. O mais novo aprendeu a sua lição, porque ele teve que perder tudo que tinha para aprender o que realmente valia a pena na vida dele, que era a família, o amor dos seus pais, do seu pai. E o filho mais velho permaneceu ao lado do pai, mas dentro dele ele foi criando orgulho e arrogância, né? Com aquele pensamento: ah não, mas eu tô aqui, eu nunca transgredi seu mandamento. Agora o seu filho mais novo foi embora. Olha lá, o seu filho mais novo foi embora, eu permaneci do seu lado, eu fiquei aqui. Ou seja, dentro dele ele foi criando este sentimento ali de superioridade, como se ele fosse melhor, como se ele fosse superior apenas porque ele permaneceu. E ali o pai precisava então também dar uma lição no filho mais velho, para que o filho mais velho tivesse o coração quebrantado como o filho mais novo. Olha só que interessante, quando o pai recebe o filho pródigo que volta para casa, ele manda fazer uma festa, mas não chama o filho mais velho. Quando o filho mais velho vem ali e descobre pelo barulho que está acontecendo alguma coisa e pergunta para um servo o que está acontecendo, ele percebe que está tendo uma festa, mas ele nem foi convidado. Você ficaria chateado? Com certeza. Seu pai chama seu irmão, faz uma festa para ele e nem lembra de te dar um telefonema, de te mandar uma mensagem, de te comunicar: ó, seu irmão veio passar o fim de semana aqui em casa.
Estou fazendo um churrasco para ele. Vem aqui você também, meu filho. Você ficaria chateado? Foi essa atitude, foi essa chateação que ele teve, essa tristeza que ele teve, essa decepção. Então assim, mas isso só revela algo que ele já alimentava, porque ele começa a confrontar o pai dele. Ele se recusa a entrar dentro da festa, ele fica indignado, se recusa, aí o pai dele vai e toma uma atitude. Preste atenção que o pai não vai em nenhum momento atrás do filho pródigo. O filho pródigo precisa aprender a voltar para casa. Mas o filho mais velho que permanece, o pai vai lá atrás chamar ele, vai lá fora chamar ele. Filho, por que você não quer entrar? E ali o filho mais velho começa a jogar tudo na cara do pai dele. Pai, eu sempre estive do seu lado. O senhor nunca me deu um cabrito para comer com meus amigos. Eu nunca desrespeitei sua lei, seus mandamentos. E agora o meu irmão volta, gasta o dinheiro dele com prostituta, com meretrizes. E você faz isso? Na cabeça do filho dele, o pai dele está fazendo diferença entre um e outro, mas não era. Ali o pai então quebranta o coração do filho mais velho, dizendo para ele: olha filho, o seu irmão ele estava perdido. Ele estava como se fosse morto. O seu irmão, ele estava ali, longe de nós. Aonde diz aqui, olha. Filho, você sempre esteve comigo. E todas as minhas coisas são tuas. É isso que eu quero que você entenda, filho. Então é justo eu alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Mas você é meu parceiro. Você está comigo todos os dias. E ali, o ato de justiça do pai dele quebranta o coração também do filho mais velho, fazendo o filho mais velho refletir na verdade que o pai está querendo ensinar para eles. O pai, quando ele não convida o filho, o pai faz isso de uma forma proposital. Ele faz o filho não se sentir lembrado, como se ele tivesse um sentimento de que ele foi esquecido também, para que ele pudesse também sentir o que o seu irmão mais novo sentia, e para que ele também pudesse quebrantar o orgulho do coração dele, ao ponto dele também ali se arrepender da sua atitude de se achar superior apenas porque ele permaneceu. Então ali, meu irmão, o que aprendemos com isso? Muitas vezes o pai permite o silêncio para que a gente possa aprender a ouvir. Então ele permitiu o silêncio ali, não convidou o filho mais velho, mas o filho mais velho vai ouvir. E a hora que ele escuta o barulho, ele se sente ali indignado porque está tendo uma festa por causa do irmão mais velho, ele começa a julgar toda aquela situação, ele começa a pôr para fora tudo aquilo que realmente ele sempre pensou. Então ali ele começa a desabafar, começa a expressar, começa a externar tudo aquilo que estava preso dentro dele, tudo aquilo que ele sempre pensou. Se você voltar aqui no início do capítulo, no capítulo 15, você vai perceber assim que Jesus, ele estava numa casa jantando com publicanos e pecadores. E ali chegam-se a ele fariseus e escribas, e eles começavam a murmurar, dizendo: por que ele recebe e come com os pecadores? Então Jesus começa a trazer essas parábolas, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Perceba que Jesus está comendo com os pecadores, com os publicanos, e os fariseus estão questionando, os escribas estão questionando, porque os fariseus e os escribas são os religiosos, que guardavam a lei, que faziam tudo certinho, são os que permaneceram. Os pecadores foram os que foram para o mundo, para o mundão. E Jesus está ali juntando com os pecadores, está no momento de festa, assim como esse filho estava no momento de festa com o pai dele, e o pai dele estava com ele. E ali se achega os escribas, se achega ali os fariseus, porém eles se achavam superiores, melhores que aqueles. Eles achavam que eles não eram dignos de perdão. E era isso que ele precisava entender também, o irmão mais velho do filho pródigo, que o seu irmão mais novo também merecia
também era digno de receber o perdão do seu pai. Também merecia receber o perdão do seu pai. E aí Jesus ele traz essas 3 parábolas. Da ovelha perdida, aquela que se perde fora, porque ela vai para fora e se perde lá fora, vai para o mundo e se perde no mundo. Da dracma perdida, que é a mulher que perde a dracma dentro de casa, aquela que se perde dentro da casa. Ou seja, aqui está no contexto, o filho pródigo é a complementação dessas 2 parábolas, é a conclusão delas, né? O filho pródigo é a ovelha perdida que se perde no mundo, e ali o filho mais velho é a dracma perdida que se perde dentro da própria casa. Não é porque às vezes permaneceu e está dentro da casa que é melhor, superior, porque muitos estão se perdendo dentro da própria casa, muitos estão se perdendo dentro da própria igreja, muitos estão andando perdidos, com o coração orgulhoso, cheio de arrogância. Era isso que aconteceu, se achando superiores às pessoas que estão no mundo lá fora. Ou seja, se você está dentro de uma igreja hoje, se você faz parte de uma comunidade, simplesmente o fato de você simplesmente o fato de você fazer parte de uma igreja e estar frequentando uma igreja e estar dentro de uma igreja não te faz melhor do que as pessoas que estão no mundo lá fora, pecadoras. Porque você também é pecador, eu também sou pecador. Nós somos pecadores. Então a gente tem que ter essa consciência que o fato de eu ser crente, o fato de eu ser evangélico, o fato de eu estar na igreja não me faz superior ou melhor do que o meu irmão que está lá fora, do que o próximo que está lá fora. Pelo contrário, isso deve ser o quê? Deve ser motivo para que eu possa me esforçar para ajudar aquele que está lá fora a voltar para a casa do Pai. Ao invés de fechar as portas e não permitir que ele entre. Porque o que mais temos visto no mundo hoje é o quê? Igrejas de portas fechadas, não permitindo que pessoas entrem. Pessoas porque estão mal vestidas, pessoas porque são andarilhas, pessoas porque são drogadas, viciadas, pessoas porque estão numa vida de pecado. Então você vai encontrar muitas igrejas hoje com a porta pequenininha, querendo simbolizar a porta estreita. A porta estreita, ela é a porta do céu. A porta da nossa igreja, meu irmão, ela deve ser larga e aberta para receber todos os pecadores, porque é lá que vai acontecer a conversão, lá que vai acontecer a mudança, lá que a pessoa vai se arrepender, lá que ela vai conhecer o evangelho, vai ouvir a pregação. É isso que a gente precisa entender. Então abra as portas da tua igreja, abra as portas do teu lar, para a palavra de Deus, mas também para os pecadores entrar, para os pecadores terem ali, né, a consciência, para que eles possam conhecer Jesus através da sua vida, através da sua casa, através do seu testemunho, através da tua igreja. Porque se a gente simplesmente formar um grupo, entrar dentro do salão, botar o nome de igreja lá na frente, trancar as portas e esperar o arrebatamento, você acha que isso está certo? A igreja também precisa ir para fora, precisa buscar, precisa resgatar, precisa lutar pelas vidas, pelos filhos pródigos que estão aí fora no mundo. Muitos não conseguem voltar sozinhos. Ele tomou uma decisão e tomou uma atitude de voltar para a casa do Pai, mas quantos estão por aí? Até pensam em voltar, mas não tem mais força, não conseguem, não lembram mais do caminho. Você conhece o caminho, e o caminho se chama Jesus Cristo. Então vai mostrar esse caminho para as pessoas que estão no mundo aí fora, para o filho pródigo que está procurando o caminho na sua vida, porque está andando perdido. Amém? Essa é a palavra do Senhor sobre nossas vidas. Espero que você tenha sido edificado com essa palavra, e peço que Deus te abençoe cada dia mais, para que você seja luz neste mundo, sal nessa terra, para que você possa ali falar do amor do Senhor Jesus Cristo para as pessoas, para que as pessoas possam ver Jesus Cristo na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.